Olá, tudo bem? Sou o Júnior, pastor auxiliar aqui na CIB. Eu estou aqui para mais um episódio da nossa jornada em Romanos. Se você gostar, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, tá bom? Abaixo estão tanto e-mail como WhatsApp e estou disponível caso você necessite. A semana passada eu pedi para que você lesse o capítulo 12. Para esta semana, por favor, leia o capítulo 13, tá bom? No mesmo esquema. Vamos refrescar um pouquinho a nossa mente? Na aula passada, a gente pode refletir um pouco, foi pouco mesmo, porque Romanos 9 é um capítulo muito rico. Nós falamos acerca da dificuldade, de ser um capítulo que nos traz verdades inegáveis, mas que, felizmente, para algumas pessoas são verdades intragáveis. Romanos 9 traz verdades complexas e muitas vezes difíceis de engolir, sabe? É semelhante àquele remédio que, apesar de ruim, cura a doença. A gente não pode deixar de observar e nem de se orientar à palavra de Deus, porque a gente tem dificuldade de entendimento, de compreensão, ou a gente discorda, a gente precisa ficar com a palavra de Deus. Não e nunca com os nossos próprios conceitos. Sendo assim, a gente falou um pouco da tristeza de Paulo, os judeus eram incrédulos, a incredulidade deles estava autêntica diante do povo, diante de todos ali, A gente viu que apesar disso, a fidelidade das promessas de Deus ainda permaneciam, a justa justiça divina ainda estava no seu devido lugar. Romanos 9 destaca muito também a questão da soberania de Deus, mas também não deixa de lado a questão da responsabilidade humana. Nos lembra a soberania de Deus, mas não anula a responsabilidade humana. Enfim, Romanos 9 nos deixou aquela reflexão de que, por mais que nós tenhamos de encarar a terrível e cruel face na incredulidade humana, ainda assim, a gente pode confiar na justa justiça divina, bem como em sua fidelidade de cumprir suas promessas. Deus é soberano e misericordioso, e não há nada melhor do que, pela graça, a gente contemplar o seu senhorio sobre nós. Devemos viver de modo a temê-lo, pois Ele é Senhor sobre tudo e sonda tanto as intenções dos corações como as ações de nossas mãos. Chegamos então ao capítulo 10 de Romanos e hoje nós tentaremos cobrir não só o capítulo 10, mas como também o capítulo 11. Então, abra sua Bíblia, Romanos 10 e 11, ok? Vamos lá. Depois de tratar da incredulidade dos israelitas, Paulo aqui no capítulo 10 manifesta a esperança de que o seu povo ainda ouça e creia no Evangelho. Neste ponto da carta, ele enfatiza a responsabilidade humana, destacando a necessidade que nós temos de uma boa compreensão do Evangelho. É importante que a gente entenda bem o Evangelho e não somente isso. É importante que a gente proclame o Evangelho. E é imprescindível que no meio de tudo isso haja uma resposta de fé. É imprescindível a resposta da fé ao Evangelho. No capítulo 11, ele trata do futuro e vislumbra o amor de Deus e preparou e ofereceu salvação aos homens por meio da sua graça. Vamos lá, capítulo 10. Deixa a sua Bíblia aberta em Romanos 10. Chegamos aqui. Aquilo que nós vimos no capítulo 9 confirma o capítulo 10. O capítulo 10 destaca para a gente o endurecimento dos judeus quanto ao plano de Deus. Eles deliberadamente rejeitaram a justiça de Deus e os versos que se seguem nos mostram isso. Versos 1 a 3 do capítulo 10 de Romanos diz o seguinte: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Porque dou testemunho ao favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Olha só que coisa interessante. Não é difícil vermos pessoas aplaudindo e exaltando o zelo de alguém por algo. É bonito a gente ver uma pessoa zelosa, alguém que tem cuidado pelas coisas, preocupação, isso demonstra sim virtude. Mas aqui a gente percebe que somente o zelo pelo zelo não é suficiente, o zelo pelo zelo não basta. Paulo destaca que os judeus possuíam zelo, mas seu zelo não possuía entendimento, não era um zelo dotado de sabedoria. Sabe alguém que ganhou um relógio de camelô, aqueles relógio bonito que às vezes as pessoas vendem na rua e pensa que aquilo é original porque parece muito com original, e a pessoa tem um zelo absurdo por aquilo como se aquilo custasse milhares de reais, quando na verdade não vale vintão? Os judeus estavam distantes do Senhor.
Tanto é que Paulo tinha um desejo imenso, como a gente já viu para trás aqui também, de que o seu povo se curvasse diante do plano soberano de Deus e compreendesse de uma vez por todas a magnitude de Cristo. Paulo orava e suplicava a Deus de modo incessante para que os seus fossem salvos. O seu desejo era que o zelo deles não estivesse aplicado às coisas, não fosse um zelo pelo zelo, mas sim um zelo por aquilo que merece o zelo. O seu desejo não era que o zelo dele fosse aplicado tão somente a coisas que guiavam a Cristo, mas sim ao próprio Cristo. É como alguém que tem um mapa que leva a uma maravilhosa praia paradisíaca. E essa pessoa é guiada por esse mapa até esse lugar maravilhoso. E sim, a pessoa chega até esse lugar. Mas quando chega lá naquele cenário maravilhoso, aquela água cristalina, aquela coisa linda de se ver, a pessoa não curte a praia. A pessoa não deslumbra a paisagem. A pessoa não aproveita aquele lugar maravilhoso. E ao invés de aproveitar aquela maravilha toda, se volta para o mapa, fica de olho no mapa. Ama tanto o mapa e o esforço que fez para chegar até ali, naquele lugar, que simplesmente acaba ignorando aquele destino maravilhoso que o mapa conduziu. Não valorizaram a obra de Deus. Antes se encantaram por serem guardiões de algo, por terem conquistado uma religião bonita, vistosa. Eram zelosos, mas não zelaram por Deus e a sua justiça. Se apegaram a si, às suas obras, se engrandeceram e amaram suas obras. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Antes procuraram estabelecer sua própria justiça. Simplesmente trocaram a santa e justa justiça de Deus pela sua justiça própria. E aí a gente chega nos versos 4 até o 14, que nos diz o seguinte. Vamos dar sequência na leitura. Infelizmente a gente não vai poder passar todos os versos, tá bom? Mas a gente vai conseguir ler a maioria deles. Versos 4 até o 14 diz o seguinte. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você tem compreendido o que Paulo diz, você não terá dificuldades para concluir que as obras que o seu judaico de nada adiantou e de nada adianta. Calvin tem uma frase que diz o seguinte: não existe verdadeira religião se esta não se apoia na palavra de Deus. Vemos aqui de modo muito claro que o fim da lei é Cristo. Cristo é o propósito pelo qual a lei foi dada. E o resultado da fé é o resultado da crença em Cristo, é a justificação. É para isso que a lei foi dada. Não por zelo ignorante, não por justiça própria, mas unicamente e exclusivamente pela fé em Cristo. Paulo, então, nesses textos que nós lemos, ele remonta a fala de Moisés no Levítico. É interessante notar como o cumprimento da lei, né, o texto que a gente leu diz isso, traz vida, justifica. Mas há um detalhe importante aqui. Somente o cumprimento de toda a lei faz isso. Ora, como um mero homem, uma mera mulher, como nós, como algum de nós pode se dar ao luxo de se gabar de tal feito? A lei nos aponta para a obra graciosa de Cristo, meus irmãos. Não é por nós, porque na verdade ela não nos ajuda, ela nos expõe, ela nos faz enxergar o nosso erro, a nossa falha. Ela não nos deixa dúvida de que nós somos pecadores. É somente por meio daquele que em tudo foi tentado, mas que em nada pecou, que a gente pode obter vida. Só assim nós somos justificados. Porque só existe um que é totalmente justo. Porque só existe um que cumpriu toda a lei.
que desceu dos céus, que foi até as profundezas, que veio a nós, se entregou em nosso lugar, morreu a nossa morte e ressurgiu. Isso é, só há um que nos garante de vida paga e vida verdadeira. E é por isso que o verso 11 nos reforça: quem crê nele não será envergonhado. Ora, quem de nós pode diante de Deus se gabar por seus feitos? Quem de nós pode se achegar diante de Deus sem se envergonhar dos seus feitos? Agora, crendo de coração, declarando com a boca, isso é, quando a gente externaliza a obra interna do Espírito Santo, nós mostramos nossa confiança de que naquele dia Deus não olhará para os nossos atos. Deus olhará para o seu perfeito unigênito. Deus olhará para o ato do seu Filho, do seu único Filho perfeito, para o ato daquele a quem nós confiamos a nossa vida, naquele em quem a nossa fé está fincada, e por isso nós sabemos, ela não será envergonhada, nós não seremos envergonhados naquele dia. Isso é uma segurança maravilhosa, mas é somente para os que estão em Cristo. Não são todos que podem ter essa confiança. É por isso que nós temos a sequência do texto. Versos 14 e 15 do capítulo 10 nos diz o seguinte: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aqui temos então a razão de Cristo nos ter deixado a grande comissão. Nosso papel como crentes em Cristo é anunciar os feitos do Senhor àqueles que não creram. Nós que já cremos no hoje, nós estamos certos no amanhã. A nossa crença está firmada na mensagem poderosa do Evangelho. E por que nós agimos com fé em relação a isso? Porque um dia o Evangelho chegou até nós. Um dia o Evangelho nos foi anunciado, pregaram pra gente. Meus irmãos, o mundo está de ponta cabeça. A natureza geme, tem dores de parto. Temos visto o mal com muita clareza. Há notícias más para todo lado, e a pergunta que não quer calar: onde estão os servos do Senhor para anunciar a sua boa nova? Nós não podemos pensar que isso é tarefa externa, que isso é responsabilidade de missionários que a igreja envia, investe. Meus irmãos, não, isso é algo que vem direto para nós. Nós devemos sim, é também nossa obrigação investir no Evangelho, em missões e missionários. Esse texto nos motiva muito a isso, mas principalmente a começar em nós. Nós não podemos deixar jamais de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, porque é assim que as pessoas chegam ao pleno conhecimento de quem Cristo é. E aí a gente chega nos versos 16 até o 21 de Romanos 10, que nos diz o seguinte: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação, por meio de gente insensata, e eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam de mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Mas, irmãos, a mensagem do Evangelho é magnífica, ela é maravilhosa. No entanto, nem todos a veem dessa forma. Essa ideia de que todos serão salvos não é bíblica. É fato de que o anúncio, que a pregação, que a abrangência da salvação é sim a todos indistintamente. Mas não são todos que irão à morada celeste. Não se enganem, existem pregadores do mal que com muita dissimulação têm introduzido esse pensamento maligno na mente de muitos crentes. É o tal do universalismo. É uma heresia muito presente nos dias de hoje. A realidade do mundo não é boa, meus irmãos. O mundo é mau. O mundo jaz no maligno. Os homens jazem em seu próprio pecado. E isso traz sim condenação. Ninguém é bom senão um que é Cristo. E se a gente não se achega a este, nós permanecemos condenados.
E é interessante a gente perceber aqui que os próprios portadores dessa mensagem, os próprios portadores da aliança, de tanta coisa magnífica, de tanta experiência gloriosa, foram os primeiros a rejeitarem as boas novas de Cristo. Paulo então remonta às falas de Moisés, de Isaías, tudo isso para demonstrar que Israel era de fato indesculpável diante de Deus. Ouviram a mensagem, mas foram desobedientes, foram rebeldes, mesmo ouvindo a mensagem. E aqui chegamos num ponto de destaque, porque o verso nos diz que não há distinção entre judeu e grego. O Senhor é o mesmo de todos estes. Meus irmãos, crer no Evangelho é necessário, seja você quem for. A cancela que todos os justificados por Deus precisam passar é a fé em Cristo. Não existe outro caminho, não existem atalhos. Pensar que agora, diante da graça de Cristo, Israel tem um apelo especial para com Deus é um engano. O amor especial de Deus está revelado em Cristo Jesus. Se há algo especial para o homem, seja ele gentil, seja ele judeu, seja ele o que for, esse plano especial está unicamente através de Cristo. Judeus se achegam a Deus agora por meio de Cristo. Todos carecem de Deus. Todos, de igual modo, precisam confiadamente confiar em Cristo. Precisam confiar no Evangelho, para que assim suas vidas sejam justificadas. E é isso que o capítulo 10 ressalta para a gente. E a gente chega agora no capítulo 11. O que o capítulo 11 tem para nos dizer, meus amados? Chegamos aqui no capítulo 11 e aqui nós temos a sequência disso que a gente já está tratando. Paulo inicia o capítulo 11 com a seguinte pergunta: será que Deus rejeitou o seu povo? Como sempre no decorrer de toda a Bíblia, nós vemos que, apesar da desobediência de Israel, isso nunca lhe serviu de rejeição completa e definitiva, apesar de merecer, assim como nós. Sempre existiu e sempre existirá o remanescente fiel dentre o povo. Deus rejeitou o seu povo? Paulo responde: de modo algum, eu sou israelita. O primeiro argumento de Paulo remonta ao seu próprio testemunho. Ele próprio vinha de uma linhagem judia, era hebreu de hebreus. Estava contemplando a fidelidade do Senhor ao seu povo, era salvo em Cristo Jesus. Deus não havia abandonado os seus planos, não havia abandonado o seu povo de dentro daquele povo. Paulo então amplia o seu argumento para defender o seu ponto. Ele não fica apenas em si e nos leva novamente ao Antigo Testamento e nos relembra a experiência vivida por Elias. O segundo argumento do apóstolo é a ocorrida com Elias diante de uma situação terrível e difícil que o profeta teve que enfrentar, num momento de sequidão espiritual, de apostasia da nação de Israel. Um rei se casa com uma mulher terrivelmente ímpia, que estava corrompendo muita gente. Elias é levantado, então duela com vários profetas de Baal. A gente sabe que Deus mostrou seu poder de forma maravilhosa naquele lugar. E isso ficou claro para todos. No entanto, Paulo nos relembra as palavras de Elias escritas lá em 1 Reis. Olha aí, Romanos 11, do 1 ao 6, diz o seguinte: Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias? Como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar a minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também, nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. A resposta de Deus para o desespero que Elias estava passando e sentindo naquele tempo era: Elias, reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Por mais feia que fosse a situação, por mais corrompida que estava aquela nação, Deus ainda tinha compromisso com 7.000 homens, provavelmente representantes de famílias. A questão é que no meio daquele tempo ruim, havia pessoas que Deus guardava, que Deus cuidava, pessoas a quem Deus mantinha a sua promessa, pessoas a quem Deus era fiel por conta de quem Ele é. Isso não mudou, gente.
É a mesma ideia que Paulo trabalhou com a gente um pouco atrás. O verdadeiro Israel não é aquele que descende do sangue de Abraão. O verdadeiro Israel, o remanescente fiel do Senhor, não são os que possuem o sangue de Abraão em suas veias, mas aqueles que possuem a fé de Abraão pulsando em seus corações. É essa fé que garante a promessa de Deus. É essa fé que os justifica diante do Senhor. Meus irmãos, isso tudo vem do Senhor. Foi por meio do seu amor que Ele preservou os seus, que Ele cuidou dos seus e continua a cuidar. Tudo vem de Deus, meus irmãos. A eleição do Senhor é aquilo que Russell Shedd chama de um amor ativo de Deus, que preparou e ofereceu salvação aos homens. Por mais que Israel rejeite, a eleição do seu povo não foi anulada. Foi graça sobre graça que alcançou os gentios. Gentios distantes do sangue, mas verdadeiros filhos na fé, verdadeiros povo no querer divino. Paulo chega a uma conclusão sobre o lugar de Israel e dos gentios no plano de Deus. O propósito da ação de Deus na história é que Ele quis ter misericórdia, seja dos judeus, seja de gentios. Não há uma barreira étnica para a misericórdia de Deus. Ela foi estendida a todos. Depois de argumentar que Deus não rejeitou o seu povo, Paulo então começa a pensar sobre o futuro da nação de Israel. E a pergunta que ele faz é: haverá esperança para Israel? E ele responde para a gente no verso 11. Vamos ler do verso 11 até o 16. Vamos tentar entender um pouquinho sobre isso. Romanos 11, capítulo 11, do 11 ao 16, diz o seguinte: então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela transgressão deles a salvação chegou aos gentios, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes. Ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, e a diminuição deles resultou em riqueza para os gentios, quanto mais a plenitude deles. Dirijo-me a vocês que são gentios, visto que eu sou o apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso fazer com que os do meu povo fiquem com ciúmes e alguns deles se salvem. Porque se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Primeiro, por meio da queda de Israel, a salvação chegou aos gentios. O tropeço de Israel, meus irmãos, serviu para mostrar que o plano de Deus sempre foi por meio da graça, nunca por mérito humano. Quando há o tropeço, isso fica claro. Você não consegue andar sem falhar. Se você falha, você não é suficiente. Você não sabe fazer a coisa de forma perfeita. E você precisa então de um que é perfeito. Nunca foi por mérito humano. Isso clarificou a obra de Cristo para nós, o valor de Cristo. E é por isso que a salvação chegou aos gentios. Segundo ponto, a salvação dos gentios provocará ciúmes em Israel. A esperança de Paulo é que, em tempo oportuno, os da casa de Israel vislumbrem a beleza que há na vida daqueles cuja fé em Cristo os transformou. A beleza que existe na vida daqueles cujo Espírito Santo transformou porque creram na obra de Cristo. Terceiro ponto é que a plenitude trará para o mundo riquezas bem maiores. A esperança de Paulo é que ainda exista no meio do Israel étnico, da nação de Israel, os escolhidos de Deus, que ao ouvirem a mensagem do Evangelho, possam então responder com fé em Cristo e gozarem de plenitude. Eles viram grandes coisas, passaram por grandes coisas, foram a nação escolhida para trazer grandes coisas ao mundo. Que bênção não será ver gente desse povo se rendendo a Cristo. E Paulo crê piamente nisso, de que entre aquele povo, muitos ainda crerão em Cristo e verão a glória de Deus de fato. E aí a gente chega nos versos 17 até o 24, né? Que nos traz a ideia de que o mesmo problema que aconteceu com Israel pode acontecer agora
com os gentios que se achegaram a Cristo. Do mesmo modo que Israel foi rejeitado por conta do seu orgulho e da sua incredulidade, Paulo nos mostra que esses são sentimentos que nunca serão bem-vindos entre o povo de Deus. Porque a verdade é que nunca foi sobre nós, ou sobre aquilo que a gente pode fazer. A gente foi salvo por meio da graça. Não há do que se gabar, meus irmãos. Não existe essa coisa de crente orgulhoso, de crente prepotente, de crente que se acha o bonzão. Isso é uma deturpação do cristianismo, é uma deturpação da fé. Essas coisas são antagônicas, não combinam entre si. Nós devemos simplesmente nos gloriar somente na obra de Cristo e nele permanecermos convictos. John Stott diz que Paulo desenvolve a sua alegoria jogando com termos, interessantes. Ele fala sobre ser cortado e ser enxertado. E com isso ele ensina duas lições interessantes para nós. A primeira é que existe uma advertência aos crentes gentios para que eles não se gloriem e nem se ensorbebeçam. Presta atenção nesse recado. Mas fiquem firmes na fé e temam a Deus. Olha só o que Paulo vai dizer para a gente aqui, a partir do verso 17 até o 22. Não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas a raiz é que sustenta você. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade com Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, você será cortado. Meus irmãos, aqueles que estão em Cristo permanecem na bondade, possuem uma atitude humilde diante da compreensão da obra de Deus em sua vida. Crente tupetudo não existe não, viu? Se você tem problema com isso, ore ao Senhor, clame ao Senhor, tema essas palavras que Paulo nos diz aqui. E a segunda advertência que Paulo nos traz aqui, na verdade é uma promessa, uma promessa aos incrédulos israelitas, de que por meio de Cristo eles ainda podem ser restaurados. Versos 23 e 24, capítulo 11 diz o seguinte: eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertá-los de novo. Pois se você foi cortado daquela que por a natureza era uma oliveira braba, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Se Cristo fez uma obra grandiosa com a gente, que estava longe daquele contexto, que não havia experimentado tanta coisa gloriosa da parte de Deus, quem dirá esse povo que Deus escolheu para uma missão tão especial? Não é nada de místico para com Israel, meus irmãos. Como alguns insistem em afirmar, o que ocorre é que se eles passarem pela cancela da fé em Cristo, retornarão ao plano estabelecido. Por não crerem no Evangelho, eles se desviaram da verdade. Mas Deus os usou para nos trazer a verdade. Deles vem o Salvador. Ora, o que não ocorrerá se esse povo passar pela cruz? Certamente, meus irmãos, assim como há muitos mundo afora que ainda hão de chegar ao pleno conhecimento de Cristo, também existem aqueles que, dentro do Israel étnico, que chegarão ao zelo correto, que encontrarão Cristo e confiarão tão somente na sua justiça. O ponto de Paulo é que existem judeus que chegarão a Cristo, que confiarão em Cristo e por isso serão salvos, serão enxertados novamente na oliveira. O ponto de Paulo é que os judeus agora se encontram encerrados no pecado. E a misericórdia de Deus, meus irmãos, ela vem justamente sobre o pecador, vem justamente sobre os que pecaram. A graça superabunda justamente onde abunda o pecado. A nossa miséria revela que a gente precisa de um misericordioso.
revela que a gente precisa ser salvo. Versos 30 ao 32 diz o seguinte: porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência dele, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência. Lembra? Todos pecaram, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Existe esperança, meus irmãos. Existe esperança para aquele que reconhece o seu pecado e olha para a preciosidade de Cristo Jesus. A essência desse mistério todo, meus irmãos, é o próprio Cristo. Aquele a quem Paulo diz aos crentes de Colossenses, 2:3, em quem todos os tesouros de sabedoria e do conhecimento estão ocultos. A grande notícia é que o mistério consiste na boa nova de Cristo Jesus. Tanto gentios como judeus podem desfrutar juntos da promessa de Deus. Em Cristo eles fazem parte do mesmo povo. Efésios 1:9 diz: Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito, em que Ele apresentou através de Cristo. A bondade e a perfeição de Deus em trazer salvação aos homens podem ser claramente observadas nas características relacionadas à sua excelência. É desse modo, meus irmãos, que a gente chega então ao fim do capítulo 11. É desse modo que Paulo encerra o seu pensamento, já indicando que a salvação só existe porque aquele que salva quis salvar. Verso 34 nos diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. E a gente termina deslumbrando a obra do Salvador. A gente pode então vislumbrar a obra de Deus, a profundidade das riquezas, a sua sabedoria, o seu conhecimento, os seus juízos, os seus caminhos que estão além do nosso entendimento, da nossa compreensão. Paulo chega ao verso 35, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, meus irmãos, você pode vislumbrar isso? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que ele seja restituído? E a conclusão não pode ser outra, a não ser é isso que Paulo nos escreve no verso 36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Que possamos nos guardar diante das palavras do apóstolo Paulo no verso 36. Não existe conclusão mais correta do que essa. Em tempos onde a individualidade e o humanismo têm se apropriado da mente de muitos crentes, de muitas igrejas, devemos nos lembrar que o que temos e o que recebemos não vem de nossas mãos, vem estritamente de Deus. Tudo isso por dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Nossa vida não tem um sentido só, o nosso alvo maior é glorificá-lo para todo sempre. Amém. Deus os abençoe.